Todo crente passa pela provação da fé. Essa é uma fase importante, porém dolorosa. É uma fase de introspecção, em que nós estamos apenas com Deus. É um processo de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós ficamos até chateados porque nós nos sentimos abandonados, sozinhos. Mas isso faz parte de um processo divino na nossa vida. Um processo em que Deus ele quer trabalhar dentro de nós. Quer que venhamos a passar por uma poda, por uma limpeza, por uma transformação dentro do nosso caráter, para que o nosso testemunho seja ainda mais evidente, para que nós possamos manifestar as obras de Cristo na nossa vida, tudo aquilo que Ele fez em nós, né, ao mundo. Então, a fase da provação é uma fase que todo cristão passa de uma forma bem sensível, porque ele precisa se humilhar na presença de Deus. Ele precisa estar unido a Cristo para que ele consiga resistir esse processo, para que ele não venha fugir e abandonar a fé cristã. Por isso é muito importante o cristão ele ter o conhecimento do evangelho genuíno. Ele precisa ouvir a mensagem verdadeira da palavra de Deus. Ele precisa se alimentar da palavra verdadeira. Ele não pode dar ouvidos a pessoas que ensinam mentiras. Ele não pode ouvir o que os falsos profetas falam, porque vai ter um momento em que ele vai se ver sozinho com Deus. E nesse momento ele precisa definir a sua vida. Se ele vai permanecer no caminho do Senhor ou se ele vai voltar às práticas antigas. Porque a prova da nossa fé, né, como diz 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: nisso vós grandemente vos alegrais. Ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados, ou seja, um pouco tristes, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, olha que esse processo é um processo importante, porque é um processo de adoração, um processo que glorifica o Pai. Aí você diz assim, mas você está romantizando demais a provação. Não, estou romantizando não. A palavra de Deus está dizendo isso. Que essa fase é uma fase de louvor. Aquele processo de transformação, que às vezes é até dolorido, porque tem práticas na nossa vida que a gente está com resistência para abandonar, e por isso que se torna dolorido, não é porque as mãos de Deus nos machucam, não é isso não. É por causa dos nossos erros, das nossas falhas, que precisamos abandonar. Mas esse é um processo tão divino que isso resulta para Deus em uma glória, irmãos, tão grande, tão profunda para o reino de Deus, que isso é de impactar uma geração inteira. Quando um crente se submete à hora da provação, isso vai refletir de alguma certa forma, e vai refletir na família dele, ele vai refletir na sociedade que ele vive, ele vai refletir, e isso vai ser um ganho tremendo para o reino dos céus. É por isso que o crente não pode ter medo de viver esse processo com Deus. Ele que tem que ter coragem. Ele tem que saber que Deus ele está com ele. Jesus prometeu, olha, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso inclui a hora da provação. Aquele momento difícil, em que você se vê apertado, que muitas vezes você se vê sem recurso, você se vê sem amigos, você se sente triste, assim, abandonado. Você muitas vezes fica procurando alguma coisa que possa amenizar aquela dor, mas você precisa entender que não pode ficar procurando certas coisas, porque o inimigo aparece justamente nessa hora, para dar alívios para você. Mas é importante você suportar essa fornalha de Deus.
E olhar para dentro de si e ver o que precisa ser abandonado, precisa ser tirado, para que você seja um cristão autêntico, um cristão que vai fazer a obra de Deus de uma forma ainda mais eficaz, mais profunda, vai conseguir alcançar mais vidas. As suas palavras não vão ser palavras de que fala de uma coisa que não conhece, como o próprio Jó, né? Ele disse, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Então, e Deus continua fazendo isso, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele faz esse processo na vida do crente para que você possa revelar que você pertence ao Pai, que você está unido com o seu Filho, com Jesus, e que tudo aconteceu e não tirou Cristo do seu coração. Você passou para a maior tormenta da sua vida, mas Jesus não saiu dos seus lábios, não saiu de dentro do seu coração. Porque esse é o movimento dos últimos dias, né? O vento desses últimos dias vem para tirar Jesus dos corações, para tirar esse fervor que nós cristãos temos por Ele. Essa doçura que tem dos lábios de uma pessoa que é realmente convertida a Cristo. Quer fazer com que suas palavras sejam pesadas, suas palavras sejam irritantes. Esses ventos, né, de aflições, eles provocam muitas vezes na vida do crente murmuração. E um crente que murmura não condiz com a mensagem que ele prega, que ele acredita. Então, a palavra que o Senhor diz aqui, né, através do apóstolo Pedro, é que nós devemos suportar a provação, porque isso resulta em coisas gloriosas para Deus e para o seu reino. Então se submeta, procura enxergar as áreas em que Cristo quer trabalhar na sua vida, em que o Senhor Ele quer tirar os seus maus comportamentos, sabe? Não transfira para o outro as coisas que estão acontecendo na sua vida, assuma de verdade, de peito aberto, a transformação que Deus quer fazer na sua vida. Não coloque a culpa no outro, mas se permita ser transformado pelo Senhor. E você vai ver coisas grandes que Deus vai fazer em você e através de você. E se você está passando por essa provação, mergulhe na palavra de Deus, nesse oceano infinito que é o conhecimento de Deus, através de Jesus Cristo.